galerinha, vamos corrigir aqui o simulador 2. Opa, já fiz besteira aqui. Vamos lá, galera, vamos lá, tá? Sem demora, como sempre, só corrigir sem blá blá blá, tá? Então a primeira questão é essa daí, tá? Eu estou corrigindo do BCT, mas acredito que a ordem das questões sejam as mesmas, tá? Se não tiver, é só dá uma procurada aí qual é o número dessa questão no teu simuladão, tá bom? Vamos lá. Dois automóveis, A e B, da figura realizam movimentos uniformes, tá? Então, MRU, fechado? Vou marcar aqui para poder a gente não se perder, que isso aqui é um MRU. Vamos lá, ó. Movimento retilíneo uniforme. Sabe que a velocidade de A, cadê o A? Tá aqui, vale 10 metros por segundo e colide com B no cruzamento C, tá? Então ele vai colidir com B no cruzamento C. Então, pá! Bateu. A velocidade B é igual a e quer saber a velocidade B, tá? Então, nessas questões, hoje eu tenho dois móveis, você tem que procurar o que ele quer. Ah, ele quer o momento de encontro, quando eles batem, beleza. Não dá para fazer aquele esqueminha, que é a distância entre eles dividido pela velocidade relativa, porque eles estão em pistas separadas, tá? Então não dá para fazer daquele jeito. Mas o que tem em comum? O que um móvel A vai ter com o móvel B no momento da colisão? O mesmo tempo que chega em C, tá? Então eu vou descobrir aqui em quanto tempo que o A chega em C. Então, olhando só para o móvel A, eu vou usar aquela fórmula do sorvete, mas desse jeito aqui, tá? Eu acho que fica mais fácil, tá bom? Porque eu já tenho o deslocamento que o A vai ter que percorrer. Ele vai ter que percorrer, olhando aqui, 100 metros. Fechado? Ah, para, eu fiz diferente, botei o sorvete aberto. Não tem problema. Chamo o inicial de 0 e o final de 100. A velocidade de A vai ser igual a 10. E com isso eu consigo descobrir que o tempo de impacto, o tempo ali que ele encontra o B, é de 10 segundos. Agora que eu já tenho o tempo que ele vai se encontrar, eu vou querer saber a velocidade B, mas o B vai demorar a mesma coisa, tá? Ele vai demorar 10 segundos para poder bater. Então agora eu vou olhar para o móvel B e vou pensar de novo no sorvete para o B, tá? Vou fazer desse jeito de novo, mas se você quiser fazer separado, pode, a mesma coisa. Vai chamar o inicial de B de 0 e o final de 60. Mas como eu estou fazendo direto por deslocamento, já vou chamar aqui de 60, tá? 60. A velocidade B é o que eu quero descobrir e o tempo de encontro eu já descobri, vale 10. Corta, corta, descubro que a velocidade B é igual a 6 metros por segundo. Resposta que está na letra C. Bem tranquilo? De boa? Então vamos agora partir para o próximo, 74. Então, galera, questão 74. Vamos ver como é que vai fazer, tá? Como vamos fazer. Dois trens de alta velocidade, trem A e trem B, deslocam-se em trilhos paralelos e retilíneos, ambos em sentidos opostos. Não sei se vou precisar fazer o desenho, mas eu já vou adiantar aqui, tá? Eu tenho aqui o trem A, vou botar ele indo para a direita e vou fazer aqui o trem B, tá? Indo para a esquerda. Ah, para que você está fazendo assim? Porque, ó, ambos em mesmo sentido. Ah, é mesmo sentido. Perdão, perdão, perdão. Ambos em mesmo sentido e com a mesma velocidade, tá? Então, ambos em mesmo sentido e com a mesma velocidade. Um passageiro sentado no trem A observa um copo d'água sobre uma mesa. Então, vamos fazer de novo aqui o trem B, tá? Que está com a mesma velocidade, aqui 200 km por hora, aqui 200 km por hora, tá? Dois trens de alta velocidade percorrem trilhos paralelos e retilíneos, ambos no mesmo sentido, com a mesma velocidade constante. Um passageiro sentado no trem A observa um copo d'água sobre sua mesa. Tá, um passageiro sentado no trem A observa um copo d'água sobre sua mesa. E ao olhar pela janela, observa o trem B e as árvores ao longo da ferrovia, tá? Então, o nosso passageiro, gente, está no trem A, tá? Só para a gente não se perder, eu vou desenhar um bonequinho aqui para saber que o passageiro está aqui no trem A. Fechado? Ele tem um copo d'água à sua frente e vê o trem B e as árvores.
Com base nos conceitos da física, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, tá? O copo de água encontra-se em repouso absoluto. Uma vez que sua posição não se altera em relação à mesa que está apoiado. Não existe nem movimento e nem repouso absoluto. Movimento e repouso é sempre relativo, tá? Em relação ao quê, tá? Em relação à mesa onde está apoiado. Tá, não é que essa posição não se altera em relação à mesa, que ele se encontra no repouso absoluto, tá bom? Porque repouso, movimento é sempre relativo, então ele está em repouso em relação à mesa, não é que ele está num repouso absoluto, tá? Então, não existe, tá? Não existe. Falso. O trem B está em movimento em relação ao passageiro do trem A. Não está. Como eles estão com a mesma velocidade, não importa se está um do lado do outro ou se está na frente, mas como eles estão com a mesma velocidade, essa distância entre eles nunca vai mudar, tá? Então, o trem B está em movimento em relação ao trem A? Não, está falsa. Está em repouso, tá bom? Pois ambos estão se deslocando com a mesma velocidades elevadas em relação ao solo. Não, nada disso, tá? Como te falei, não importa onde o B e o A estão, mas como eles estão com a mesma velocidade, essa distância não se altera. Então eles estão em movimento, em repouso em relação um ao outro. Fechado? Letra C. As árvores ao longo da ferrovia estão em movimento em relação ao passageiro, pois a posição delas em relação ao trem varia ao decorrer do tempo. Exatamente, gente, tá? A árvore está ali, mas o trem não está se movimentando em relação ao solo. Então, e a árvore está em repouso em relação ao solo, tá? Então está passando o tempo e a distância entre o trem e a árvore está mudando com o passar do tempo, tá? Então, o trem está em movimento em relação à árvore. Logo, a árvore está em movimento em relação ao trem, tá? Sempre assim. Se A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a A, tá? Sendo B e A qualquer coisa, tá bom? Então, essa daqui está certa, tá? Está em movimento em relação ao passageiro. Fechado? Letra D, só para poder a gente matar a questão de vez. O estado de repouso ou movimento de um corpo depende exclusivamente do valor de sua velocidade, independente do referencial adotado. Falso, pelo contrário, né? Sempre vai depender de um referencial. Então, 74, letra C. Gostou? Tranquilo? Ficou com dúvida? Não? Então, vamos agora para a questão número 75, tá? Questão número 75, tá? Uma transportadora utiliza um caminhão de 20 metros de comprimento para realizar uma entrega. Então, isso aqui é uma questão de corpo extenso, tá? Olha, ele já falou que o caminhão, depois eu faço o desenho, tem 20 metros de comprimento para realizar a entrega. Em um dia de trabalho, o caminhão realiza uma viagem de 450 quilômetros numa rodovia federal. E ao chegar ao seu destino, precisa realizar uma manobra complexa para entrar num galpão. Uma manobra complexa para entrar num galpão de descarga que possui apenas 25 metros de profundidade. Repare que o tamanho do caminhão é de 20, ele vai entrar num galpão de 25 metros de profundidade. Sobre a classificação do caminhão como ponto material ou corpo extenso nessas situações, assinala a alternativa correta. Então já deu para entender, tá? Eu tenho um caminhão, ele vai perguntar em relação à rodovia e esse caminhão em relação ao galpão, tá? Então vamos lá. O caminhão é considerado um ponto material em ambas situações. Errado. Tá? Em relação à rodovia, o caminhão é ponto material. A rodovia tem 450 quilômetros, o caminhão só tem 20 metros, tá bom? Agora, em relação ao galpão, ele vai ser um corpo extenso. Na viagem de 450 quilômetros, o caminhão é um corpo extenso. Não, errado. Em relação à estrada, ele é um ponto material, tá? O tamanho dele em relação à estrada é ponto material. Na manobra dentro do galpão, o caminhão deve ser tratado como um corpo extenso, pois suas dimensões são relevantes comparado ao espaço disponível para a manobra. Exato, certinho. O caminhão só poderia ser considerado um ponto material se estivesse parado em relação ao referencial fixo. Nossa, nada a ver. Tá? Então, resposta aqui, letra C. Sem mais, sem menos, vamos agora para a próxima questão, questão número 76. Próxima questão aqui, 76. Vê comigo. Uma empresa de logística está testando um novo drone
de entrega em um trajeto retilíneo de 6 km entre o centro de distribuição e o ponto de coleta. Tá, então vamos botar aqui, para a gente não se perder, eu tenho aqui, tá ferro, eu tenho aqui a pista que o drone vai fazer, aqui está o centro de coleta e centro de distribuição, tá? Então tá aqui. Centro de distribuição, nem sei qual que é primeiro, mas isso não interfere não, tá? E centro de coleta. Na ida, voando contra o vento, o drone mantém uma velocidade média de 12 km por hora. Então, para ir, ele faz uma velocidade de 12 km por hora. Na volta, seguindo exatamente o mesmo trajeto, mas agora beneficiado em favor do vento, sua velocidade média é de 18. Então agora ele acaba vindo mais rápido, né? Porque está a favor do vento. 18 km por hora. Desconsiderando o tempo gasto para a coleta do pacote no ponto de destino, considerando o percurso total, ida e volta, qual é a velocidade média do drone completar a missão? Gente, repare que ele só deu velocidade aqui, tá? Ele só deu velocidade, a gente tem distância de ida e distância de volta. Se eu quero considerar a velocidade média no percurso total, vocês concordam comigo que a ida é a metade do total e a volta também é metade do total? Então, se a gente colocasse numa pista só, é como se tivesse feito a metade do percurso com 12 km por hora e a outra metade com 18 km por hora. Existe uma fórmula que dá para calcular a velocidade média tendo só velocidade. Eu posso desconsiderar aquela distância, tá? E essa fórmula que eu vou usar agora, que ela é mais rápida, tá bom? Então, eu vou usar aqui velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Parar, eu fiz de outro jeito. Tá, a gente vai fazer do outro jeito também. Primeiro, deixa eu fazer desse jeito aqui. Velocidade média vai ser quanto? Vou botar aqui. Velocidade média vai ser 2 vezes... Quanto que é V1? 12. Quanto que é V2? 18. Quanto que é V1 mais V2? 12 mais 18, 30. Fechado? Vamos fazer aqui umas simplificações para poder facilitar? Aqui por 6 dá 3 e aqui por 6 dá 5, tá? Então vai ficar 2 vezes 3, 2 vezes 6, opa! 2 vezes 12, 24, 3 vezes 24 vai dar 48, 72, certo? 72 dividido por 5. 72 dividido por 5 de cabeça é a mesma coisa que 144 dividido por 10, multiplicando por 2 em cima e embaixo pelo mesmo número. Por 10, parar. Isso aqui vai dar quanto? 14,4 quilômetros por hora. Está todo mundo em quilômetros por hora, tá? Ah, parar, não simplifiquei não. Eu fiz a conta na moral aqui, ou então simplifiquei de outro jeito. Não tem problema, tem que dar o mesmo resultado, tá? Letra B, 14,4. Parar assim, fiz assim não. Como ele me deu a distância, eu fiz de outra maneira, tá? Então eu vou fazer aqui da outra maneira. A outra maneira é qual? A outra maneira é usando a fórmula que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Fechado? Essa é a outra maneira. O ΔS seria todo essa distância percorrida, tá? Ah, para, mas ele não foi e voltou, então uma velocidade média ali não teria que ser igual a zero, mas ele está considerando aqui como se fosse espaço dobrado, tá? Ele não está fazendo do ida e volta, pode ver que não tem alternativa zero ali. Então ele quer que você calcule esse valor da velocidade média em relação à rapidez, tá bom? Tem exercício. Se você olhar e não tiver zero, é porque não tem aquele esquema, é fazer a conta na moral. Se tivesse o zero, a questão poderia ser anulada, porque teria duas interpretações. Fechado? Então vamos lá. O deslocamento vai ser de 12 km, tá? E agora o tempo total. Para descobrir o tempo total, tem que descobrir os tempos parciais, tá? Então, na ida vai ser o ΔS, que é igual a velocidade vezes tempo. O ΔS vale 6, tá aqui, ó, 6 km.
A velocidade 12 e o tempo t. Se eu passar o 12 para o outro lado, vai ficar 6 dividido por 12, 0,5 horas, tá? Repare que dessa forma eu estou fazendo mais contas, tá bom? Eu já matei a questão, só estou mostrando da outra maneira. A volta. Como é que seria a volta? Seria de novo o ΔS, velocidade vezes tempo. O ΔS seria 6 de novo, que ele vai voltar e vai dar 6. A velocidade seria 18 e o tempo eu quero descobrir. Aqui esse tempo daria 6 sobre 18, que daria aproximadamente 1 sobre 3, tá? E aqui 1 sobre 2. Por que eu botei em forma de fração? Vai ficar mais fácil de eu fazer a soma dos tempos agora. Porque aqui tem que entrar o tempo total. Nossa, Pará, tá dando mais trabalho, né? Sim. Mas se você não tivesse essa noção da primeira fórmula, teria que fazer desse jeito, tá? Então, quanto que é o tempo total? É meio mais 1/3. Como é que faz essa conta, gente? MMC dá 6, 6 por 2 dá 3, 6 por 3 dá 2. 3 vezes 1, lembra? Como é que a titia Teté ensinou? 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2. Isso aqui daria 5/6 de hora. Esse é o tempo total. Colocaria aqui o 5 sobre 6, tá? Aí eu faria essa conta aqui. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 vezes 12 dá 72, dividido por 5. 72 dividido por 5, essa conta já fizemos, tá? É igual a 14,4 km por hora. Então, se você fez da segunda forma, ok, só que gastou mais trabalho. Se você fez da primeira maneira, você conseguiu pegar o bizu e fazer mais rápido. Agora, se você ficou na dúvida, parar, não tinha que ter uma alternativa zero? É porque nessa questão ele queria saber a velocidade média como se fosse a distância total, tá? Ele não queria fazer pela deslocamento. Se tivesse uma alternativa zero, a questão teria que ser zero, tá? Se ele botasse outra coisa, teria que anular a questão, beleza? Mas como não tem alternativa zero, você tem que calcular essa rapidez que nós chamamos, tá bom? Então foi, qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui ou chama no WhatsApp, fechado? Vamos agora aqui para a próxima questão, questão número 77. Questão 77. Dois móveis A e B partem simultaneamente e correm, está escrito errado aqui, né? Mas não pode anular a questão, sobre a mesma trajetória, obedecendo as seguintes funções horárias. SA é igual a 40 menos 3/2t. Vou botar a função horária do A aqui. É 40 menos 3,2t, tá? E SB é igual a menos 80 mais 0,8t. Todo mundo no sistema internacional. Você já consegue reparar que eu tenho dois sorvetes ali, né? Sorvete para A e sorvete para B. Ele já me deu a posição inicial e a velocidade de cada um. E eu consigo observar que o A está contra a trajetória e o B está a favor da trajetória. Fechado? Junto com o móvel B, parte uma partícula C a 72 km por hora em direção ao A. Nossa, agora confundiu aqui minha mente. Vamos aqui. Junto com o móvel B, parte uma partícula C a 72 km por hora. Então, vamos deixar aqui, se é junto com a partícula B, tá? Se é junto com a partícula B, significa que ele também saiu da posição menos 80, certo? Só que ele está com uma velocidade de 72 km por hora. Se eu dividir isso aqui por 3,6, vou achar 20 metros por segundo. Tá? Vou ter aqui, não sei nem se eu vou usar isso. E ao encontrá-lo em direção ao móvel C, ao encontrá-lo, retorna imediatamente para encontrar o B. De onde volta novamente para encontrar A, assim sucessivamente. Ah, entendi, tá? Então, não vou nem desenhar essa aqui. O que está acontecendo, gente? Eu tenho uma pista, tá?
Eu tenho o móvel A que está indo contra a trajetória, com uma velocidade de 3,2 metros por segundo, saindo aqui de uma posição 40. E eu tenho o móvel B, que está numa posição inicial de menos 80, com uma velocidade a favor da trajetória de 0,8 metros por segundo. E ao mesmo tempo sai uma partícula C, que está aqui, junto com o móvel B, em direção ao A, tá? Com uma velocidade de 20 metros por segundo. Entendi. Aí ele vai em direção A. Ao encontrar C, retorna imediatamente para encontrar B, de onde volta novamente para encontrar A, e assim sucessivamente até se encontrarem. Sabendo que um C mantém o modo da sua velocidade constante e suas mudanças de sentido ocorrem instantaneamente, qual é a distância total percorrida por ela? Eu quero saber a distância total percorrida por C. Agora tem que pensar um pouquinho, hein? Vamos lá. Vocês concordam que o C vai ficar fazendo vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta até o A e B se encontrarem? Então, o que eu vou ter descoberto aqui em relação ao C? Que ele faz esse vai e volta no mesmo tempo que o A e B se encontram, tá? Então eu vou descobrir aqui o tempo de encontro entre A e B. Fechado? O tempo de encontro entre A e B é a distância entre eles dividido pela velocidade relativa. Eu estou descobrindo o tempo de encontro entre A e B primeiro. A distância entre eles é de menos 80 a 40. Quanto que é de menos 80 a 40? 120, concorda comigo? Menos 80 até o zero vai dar 80 e do zero até o 40 vai dar 40. 80 com mais 40, 120. Questão, tem que pensar bastante coisinha, né? E a velocidade relativa? Como eles estão em sentido contrário, a gente vai somar 3,2 mais 8, 0,8 vai dar 4. E aí eu descubro que o tempo de encontro entre A e B vale 30 segundos. Show? Agora, se eu sei que a velocidade C vale 20, se fosse uma pista reta, eu não conseguiria descobrir essa distância percorrida fazendo a velocidade de C vezes esse tempo? Ele vai ficar indo e volta, indo e volta, indo e volta, indo e volta. Se fosse numa pista reta, ele iria andar a 20 metros por segundo durante 30 segundos. Então, se fosse em linha reta, ele iria ter uma distância percorrida de 600 metros. Resposta essa que está na letra A, tá? Repare que aqui ele perguntou a distância percorrida, então quanto que foi, quanto que voltou, quanto que foi, quanto que voltou. E aí eu pensei como se fosse uma pista reta, entenderam? E aí a gente descobre a distância percorrida do C. Eu acho das questões que nós fizemos, essa era a mais chatinha, né? É que você tinha mais coisinha para pensar, são 3 móveis fazendo bate e volta sucessivos. Mas é um tipo de questão que ela, quando cai, é sempre a mesma coisa, tá? Então, tiver dúvida, deixa no WhatsApp, qualquer coisa, mantendo. Se eu não me engano, a questão anterior também era chatinha, né? Essa aqui, galera. Vamos agora para a questão número 78. Qualquer dúvida, não deixe de mandar mensagem, tá? Lembra sempre que o óbvio tem que ser dito. Eu tento dizer o óbvio aqui o mais claro possível, mas se ficar dúvida, é só perguntar. Fechado? Vamos lá. Durante o exercício de campo no CTA, um militar recém-apresentado observa um relâmpago durante uma tempestade intensa do verão no Vale do Paraíba. Sabendo que a propagação da luz é praticamente instantânea e que para essa distância, ele percebe o clarão imediatamente, porém só ouve o som do trovão após 4 segundos depois, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o campus do CTA, eu tenho aqui o Parazinho, tá?
ele vê a luz do relâmpago, né? Mas ele só escuta o barulho. Isso aqui é o barulho, tá? Barulho. Ele só escuta o barulho após um tempo de 4 segundos, tá? Considerando que a propagação da luz pode ser considerada instantânea na escala do problema, tá? Então a luz foi valendo até o som chegar a 4 segundos. O som se propaga no ar com uma velocidade constante de 340 metros por segundo. Ó, o som está vindo com uma velocidade constante, então eu posso considerar isso aqui um MRU. Fechado? Tranquilo. O deslocamento do som ocorre em trajetória retilínea, então movimento retilíneo uniforme, mais do que confirmado. Determine a distância entre o militar e o local onde ocorreu o relâmpago. O relâmpago só vem. O relâmpago só vem. Quer dizer, o relâmpago não, o trovão só vem. O som só vem. Então, eu vou calcular que nosso ΔS é velocidade vezes tempo. Ele quer saber esse deslocamento, tá? Estou usando de novo o sorvete daquele jeito. Mas se você quiser usar o sorvete de forma aberta, considera lá o início zero e aqui no final a posição final e calcule a posição final, tá? Então, o ΔS é o que eu quero descobrir. A velocidade vale 340 e o tempo vale 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 3 vezes 4, 12, 13. 1.360 distância, metros, tá? A resposta é essa que está na letra C. Tranquilo? Então aqui o problema dessa questão é interpretação. Se você conseguiu interpretar de forma correta, o cálculo aqui ele é muito simples, tá? Deixa aí sua dúvida, vamos agora para a questão número 79, tá? Seguindo aqui a 79. Bora. Dois móveis partem simultaneamente de dois pontos A e B e deslocam-se em movimento uniforme sobre uma reta de A para B, com velocidades escalares de 20 e 15. Quando falar velocidade escalar, é o módulo da velocidade, tá? Se o encontro ocorre 50 segundos após a partida, podemos afirmar que a distância inicial entre eles é... então eu tenho aqui uma pista que tem um ponto A e um ponto B, certo? E aí eles se deslocam, esse sai do A para a esquerda, esse sai do B para a direita e sai do B para a esquerda, certo? Porque, ó, parte simultaneamente de dois pontos, desloca-se em movimento uniforme sobre uma mesma reta de A para B, tá? Com velocidade de 50 e 20. Se o encontro ocorre 50 segundos após a partida, podemos afirmar que a distância inicial entre eles é... Então, a gente vai descobrir aqui a distância inicial entre eles, tá? Então, aqui vale 50 segundos, então vamos calcular. Eu sei que tempo de encontro é igual a distância entre eles dividido pela velocidade relativa. O tempo de encontro é 50 segundos. A distância eu não sei. A velocidade relativa vai ser o 20 metros por segundo mais 15 metros por segundo. Então, como estão em distância contrária, vai dar 35 metros por segundo. Logo, essa distância vai ser de 50 vezes 35. Isso vai dar, bota aqui, 50 vezes 35. 5 vezes 5, 25, vão 2. 3 vezes 5, 15, 16, 17. Então, vai dar 1.750 metros. Pará! Não tem a resposta, Pará. A resposta não tem aí. Por quê? Porque o exercício em nenhum momento falou que eles estavam indo em sentidos contrários. E aí, eu fiz aqui a primeira coisa que vocês devem ter pensado, tá? Fazer em sentido contrário. Mas se não é isso, eles estão no mesmo sentido, tá? Aonde eu tenho um aqui com a velocidade de 15 metros por segundo e tenho outro aqui com a velocidade de 20 metros por segundo, tá?
Então, um sai do A e outro sai do B. Mas eles estão no mesmo sentido, tá? Em nenhum momento aqui ele diz que está no mesmo sentido ou sentido contrário. Você só descobre isso quando você faz de um jeito e não acha a resposta. Então, vamos lá. Tempo de encontro é igual à distância entre eles dividido pela velocidade relativa. Tempo de encontro é 50, a distância entre eles não sei, mas agora a velocidade relativa é 50, 20 menos 15, que vai dar 5. Com isso, a gente consegue descobrir que a distância entre eles vai ser igual a 250 metros. Resposta que está na letra A, tá? Então é uma questão que fazia você calcular das duas maneiras para saber qual era a correta. Numa prova da EA, para não ter confusão e se ele quer ajudar você, ele falaria que estavam no mesmo sentido, tá? Coisa que aqui esse exercício não falou. Tranquilo? Qualquer dúvida é só chamar. Bom, vamos agora continuando questão número 80, tá? Tá acabando. Duas partículas A e B percorrem uma mesma trajetória com velocidades de módulos constantes, tá? Velocidade escalar e constante e de módulos respectivamente iguais a 3 e 5. Então, duas partículas estão ali, elas percorrem de módulos, tá? Cuja velocidade, aqui ele já me deu o desenho, né? 3 metros por segundo e 5 metros por segundo. A distância entre A e B vale 20 metros. Então, vou botar aqui que essa distância vale 20 metros. Fechado? O é o ponto médio de A e B. Então, O é exatamente a metade ali de A e B. E os sentidos dos movimentos estão indicados na figura, através da seta. Considere o O como a origem das posições. Então, apesar de O, aqui também é a posição 0 metros, tá bom? Aqui é o O, mas aqui também é a posição 0 metros. Fechado? Considere qual é o instante em que a distância entre elas é de 0,5 quilômetros. Eu quero saber em que tempo essa distância precisa de 0,5 quilômetros, tá? Só repare uma coisa. A velocidade está em metros por segundo, essa distância entre eles está em metros. Então, só para poder melhorar isso aqui, eu quero saber a distância que entre eles será de 500 metros, tá? Só para a gente falar a mesma língua, tá bom? É isso que ele quis dizer. Então, gente, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Se a distância entre eles vale 20, e se ali é o ponto zero, vocês concordam que aqui é a posição 10 metros e aqui é a posição menos 10 metros? Vocês concordam com isso? Agora eu tenho que classificar essa posição inicial deles, tá? Porque eu vou ter que montar o sorvete para cada um. Então, montando o sorvete para o A, tá? Posição inicial de A. Agora eu sei que se a distância é 20, ali é a metade. Então, para cá é antes do zero, tá? Então, 10 antes do zero é menos 10. Posição inicial, menos 10. Ele está indo contra a trajetória está para a direita, ele está indo para a esquerda, então a velocidade dele é de menos 3t. Beleza? Viu como esse lance de sinal é muito importante? Senão você ia montar a função horária errada. Agora vamos fazer para o B. A posição inicial de B, ele pensando na mesma coisa, é 10 para cá e 10 para cá, para total dar 20. Então, 10 para frente do zero vai ser uma posição inicial de 10. A velocidade de B vai ser mais 5, tá, a favor da trajetória. Eu quero saber em que momento a distância entre eles vai ser de 500 metros. Então, o B vai estar no local que menos onde o A vai estar, tá? Menos onde o A vai estar, é o A. Então, a posição final de B menos a posição final de A vai ser quanto? 500 metros. Ah, era assim, para? Era, tá?
Você pega ali quem está indo para o lado positivo, menos quem está indo para o lado negativo. Tem que ser assim, senão vai dar ruim, tá? É quem está indo do lado positivo, menos quem está indo para o lado negativo. E aí você vê qual vai ser a distância ali entre eles, no caso, 500 metros. Quem é o SB? É o 10 mais 5t. Menos, está aqui da fórmula. Agora o SA. Quem é o SA? Menos 10 menos 3t. Isso tudo tem que ser igual a 500. Fazendo a conta, 10 mais 5t é igual a mais, ó, troca o sinal de dentro, tá? Mais 10 mais 3t, tudo igual a 500, tá? 5 mais 3 vai dar 8t. 10 mais 10 vai dar 20, igual a 500. 8t vai ser 500 menos 20, 480. T vai ser igual a 480 dividido por 8. Vai dar 6, né? 60 segundos. Então, esse tempo que vai passar até que a distância entre eles seja de 500 metros é igual a 60 segundos. Então, gente, sempre que ele perguntar tempo de encontro, você vai igualar, certo? Agora, quando ele perguntar a distância de um em relação ao outro, você tem que botar que a posição final de um menos a posição final do outro é igual a essa distância que ele quer, tá? Não esqueça que tem que montar a função horária antes, senão não tem como resolver, tá bom? Mais uma questão aí que deve ter dado trabalho para vocês, mas agora vocês estão com a resolução e qualquer dúvida é só perguntar. Então 80 foi, vamos agora para 81. Bom, você está acompanhando o simuladão todo, você deve estar vendo que deve faltar umas 4 questões, certo? Acho que é isso que está faltando. Então vamos aqui fazer essa questão. Vou mudar aqui para vermelho, eu acho que fica mais fácil de você prestar atenção. Um carro partindo do repouso, coloca aqui que ele está partindo do repouso, assume um movimento com aceleração constante. Opa, partimos para um MRV, hein? Durante 5 segundos. Desliga-se então o motor e devido ao atrito, o carro volta ao repouso após com retardamento de 0,5 metros por segundo ao quadrado. A duração do movimento vale. Então vamos lá. Apesar de ser uma questão curta, ela tem umas situações aqui que vocês podem ter se confundido, tá? Mas vamos lá. Ele parte do repouso, velocidade inicial igual a 0. Ele assume uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado durante 5 segundos, e aí ele vai estar aqui nesse momento, certo? Vai estar aqui, pá, 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 pá. Depois ele desliga o motor e agora com uma desaceleração, como no sentido da trajetória a velocidade é positiva, então me autoriza assim a colocar aceleração negativa, tá? Para poder mostrar que é um retardamento, tá? E aí ele volta novamente ao repouso, tá? Então desliga-se o motor e devido ao atrito o carro volta ao repouso com retardamento constante de 0,5, a duração total do movimento, tá? Bom, aqui eu já tenho que foram 5 segundos. Agora eu quero descobrir de quanto tempo foi aqui. Fechado? Bom, é claro que é mais de 5, né? Então isso aqui está fora. Bom, eu tenho aceleração, tenho velocidade final, só que eu não tenho a velocidade inicial daqui, que eu vou chamar de V1, tá? Eu não tenho essa velocidade inicial ali do momento que ele começa a retardar. Só que essa velocidade inicial do momento que ele começa a retardar é a velocidade final do movimento anterior. Então vamos calcular a velocidade final do movimento anterior? Vou usar o nosso voat, tá? Por que você vai usar voat? Parar, não entendi não. Porque tem tempo. Tem tempo, tem velocidade inicial, final e tem aceleração. Então a velocidade final é o meu V1, que eu quero achar. A velocidade inicial do primeiro parte do movimento é 0. A aceleração é 1 e o tempo 5.
Então, aquele V1, que é a velocidade final do primeiro momento e a inicial do segundo, vai ser igual a 5 metros por segundo. Agora eu vou calcular quanto que vale esse tempo. Eu vou ter já essa velocidade V1, que é 5 metros por segundo. Eu tenho uma desaceleração, eu tenho a velocidade final e tempo. De novo, eu vou usar Voat, tá? Vou parar, não tinha pensado nisso não. Usar Voat 2 vezes. É isso aí. Velocidade final dá 0. Velocidade inicial é o meu V1, que vai dar 5. A aceleração é menos 0,5 e o T. Então, nosso tempo vai ser... Opa, correndo demais, né? Passo 0,5 para lá, fica 0,5 T positivo igual a 5. Então, nosso tempo é igual a 5 dividido por 0,5, que vão dar 10 segundos. Show? Então, gente, cuidado para não cair na pegadinha, né? E marcar 10 segundos, porque ele quer saber a duração do movimento do corpo, tá? A duração do movimento do corpo, tá? De todo o corpo, todo o movimento. Então, vai ser 5 mais 10. 5 mais 10 igual a 15 segundos. Tá? Então, questão número 81, bonitinha, tá? Fala aí se você conseguiu fazer. A gente para por aqui a questão 81 e vamos agora para a questão número 82. Vamos lá, gente. Questão número 82, tá? Um móvel percorre uma trajetória retilínea em relação a um dado sistema de referência, com movimento uniformemente variado. Ao passar pelo ponto A, sua velocidade... Qualquer coisa dá uma pausa aí se estiver indo muito rápido, tá? A sua velocidade é de 2 metros por segundo. E no ponto B, então quando o carrinho estiver aqui no ponto B, eu não sei desenhar carrinho, vou desenhar desse jeito. Se você quiser desenhar um carrinho, desenha aí. E no ponto B, sua velocidade é de 6 metros por segundo. Sabendo-se que B para C é o dobro de A para B, opa, eu sei que essa distância de B para C é 2x e de A para B é x. Sabendo que a distância de B para C é o dobro de A para B, é a velocidade do móvel no ponto C. Eu quero saber a velocidade desse móvel aqui no ponto C. Tá? Vamos lá, gente. Repare que tem aceleração, tá? Porque a velocidade está variando. Então, eu vou tentar descobrir essa aceleração, tá? Para poder descobrir quanto que vale a velocidade lá em C. Fechado? Como é que eu vou descobrir essa aceleração? Quais são as fórmulas que têm velocidade e aceleração? Velocidade e aceleração tem Torricelli e o Voat. Tá? Velocidade inicial, velocidade final, aceleração, tem Torricelli e Voat. Como ele não está falando de tempo, eu vou apelar para Torricelli. Tá? Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Eu estou fazendo primeiro desse primeira parte aqui, tá? Dessa primeira parte aqui. Tá? Estou pensando aqui, beleza? Depois eu penso no outro. Velocidade final vai dar 6 ao quadrado. Velocidade inicial vai dar 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é x. Aqui vai dar 36, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 2AX. Passa o 4 para lá, vai ficar 2AX, ele vai ficar sozinho, e vai ficar 36 menos 4, que vai dar 32. Logo, o AX vale 32 dividido por 2. Logo, meu AX vale 16. Repare que eu fiquei com duas variáveis, o A e o X, tá? Bom,
que eu vou fazer agora? Eu vou de novo tacar no Torricelli, só que agora eu tenho esse AX que deve aparecer na segunda equação, tá? Porque vou traçar Torricelli de novo eu não vou ter aceleração e não vou ter o x, então, mas eu sei que o produto entre eles vale 16 agora. Então, ó a malandragem do segunda parte, tá? V ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, vezes ΔS. Estou fazendo agora dessa segunda parte aqui, tá? Segunda parte aqui. Tá bom? É que antigamente o 6 é o final, agora o 6 vai ser o inicial. Fechado? Conseguiu entender? Então, quem é a velocidade final ao quadrado? É o nosso VC ao quadrado, que a gente não sabe. Quem é a velocidade inicial? Vai ser o 6, tá? Então, o que foi velocidade final no outro, nesse vai ser velocidade inicial. Mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que vai ser 2x. Eu acho que vai dar certo, hein? VC ao quadrado é igual a 36 mais 2 vezes 2, 4, AX. Olha que legal, o AX apareceu ali. Então, VC ao quadrado vai ser 36 mais 4 vezes. Quem é AX? 16. Então, VC vai ser igual a raiz quadrada de... Eu acho que fiz rápido demais, né? Vou fazer devagar aqui. VC ao quadrado vai ser 36 mais 4 vezes 16. Se fosse 2 vezes 16 dá 32, 4 vezes 16 dá 64. Tá? 36 mais 54 dá 100. Então, VC é igual a raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10 metros por segundo. Show? Questão bonitinha, hein? Letra A, 82. Vai falando para mim que você achou do simuladão, tá? Deixa like, compartilha com seu amigo que fez o simuladão e ainda não corrigiu, tá? Fala para ele, pô, dá uma olhada na questão número tal, vê se ela não é parecida com a questão tal, tá? Para poder aí você ajudar o seu amiguinho aí que está fazendo também o simuladão, tá bom? Então, questão 82 foi, achei muito maneira. Vamos agora para a questão número 83. Bom, a questão 83 agora fala de gráfico, né? Então, partir para ela, vamos partir. Gráfico. Sobre o que o gráfico está falando? Opa, eu acho que eu fui um a mais, né? Vamos voltar. Opa. Sobre o que o gráfico está falando? De velocidade em função do tempo. O que você sabe sobre esse gráfico? Aqui eu estou vendo que do 0 ao 2, a velocidade ficou constante. E aqui eu estou vendo que a aceleração foi negativa, tá? Porque a velocidade é positiva ali, né? O dedinho está descendo, velocidade, aceleração negativa, tá? Então, eu estou vendo aqui que aqui não tem aceleração, mas aqui tem aceleração. Eu sei que se eu calcular essa área, eu acho ΔS. Área é numericamente igual ao ΔS. Eu vou precisar disso? Não sei, mas eu já estou colocando tudo que eu sei sobre esse gráfico, tá? Então vamos lá. A velocidade de um móvel varia em função do tempo, conforme o gráfico. Nessas condições, a aceleração e a velocidade do móvel em metro por segundo ao quadrado e metro por segundo são, respectivamente, no instante 5 segundos. Eu quero saber agora, no instante 5 segundos, quanto que vai ser a velocidade do automóvel e eu quero saber quanto que vai ser essa aceleração. E agora, hein? Será que você consegue? Pensa comigo. Durante o tempo 2 até o tempo 6, a aceleração é constante, tá? Do tempo 2 ao tempo 6, a aceleração é constante. Então, se eu descobrir a aceleração desse movimento ali, retardado, eu vou descobrir a aceleração que ele quer, tá? Então, vamos fazer isso primeiro? Vamos embora. Bom, eu tenho a velocidade inicial, 40. Eu tenho a velocidade final, 0. Eu tenho o tempo que isso aconteceu, que esse gráfico decaiu,
que é do tempo de 2 até 6, 4. Mas a gente não está perguntando só até 5. Por que eu estou fazendo até 6? Porque até 5 não dá para fazer, porque eu não tenho uma velocidade ali. Mas eu tenho a velocidade lá no 6. E a aceleração ela é constante. A aceleração no tempo 3, no tempo 4, no tempo 5, no tempo 6, ela é a mesma. Então eu vou achar a aceleração nesse tempo aí de 2 a 6, tá? Que vai ser igual a aceleração dos 5 segundos. Entendeu? Ah, agora entendi. Tá, beleza. Então, como eu tenho velocidade, tempo, então eu não vou usar Torricelli, vou usar Voat, tá bom? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes t. A velocidade final é zero, é porque é a velocidade no tempo 6, tá? No tempo 6, a velocidade vale zero. A velocidade inicial vai ser do tempo 2, não do tempo 0. Não é aqui o 40, é do tempo 2, tá? A velocidade no tempo 2 vale 40, tá? Porque ela ficou constante e depois começou a cair. A velocidade inicial ali é 40. A aceleração é o que eu quero descobrir e o tempo é de 2 até 6. O tempo é 4. Beleza? Então, eu vou pegar aqui 0 é igual a 40 mais 4A. Vou pegar esse 4A e passar para o outro lado. Menos 4A igual a 40. Logo, o A vai ser a 40 menos 4. O A vai ser igual a 40 menos 4, menos 10 segundos. Tranquilo? 10 segundos ali, a gente descobre ali o valor. Beleza? Então, eu já sei que... Opa. Aceleração vai ser menos de 10 metros por segundo ao quadrado. Que mico parar. Então, achei a aceleração aqui. Ele quer saber nessas condições a aceleração e depois a velocidade, respectivamente. A aceleração eu já achei, vale menos 10. Então, corta aqui, a aceleração está aqui, menos 10 metros por segundo. Gente, eu sei que vocês vão falar agora, parar, não precisava nem fazer conta. Por quê? Porque eu já tenho ali que a aceleração é negativa, então eu já marcaria direto a letra D. Tá. Se você fez assim no simuladão, perfeito, parabéns para você. E aí assim mesmo, pegar a quebra da questão. Mas é meu papel aqui corrigir a questão toda para você, tá? Agora, se você matou só sabendo disso, show de bola, perfeito, Brasil, parabéns. Agora, se você quisesse descobrir o valor na moral, era desse jeito aqui, tá bom? Agora eu vou descobrir a velocidade naquele tempo, tá? Bom, para descobrir essa velocidade, eu vou usar de novo o Voat. Tá? A velocidade final é essa velocidade que ele quer saber. Tá? Essa velocidade aqui que ele quer saber. A velocidade inicial, eu vou usar essa aqui, que é o 40, que é quando ele começou a cair. A aceleração é um menos 10. Agora o tempo, gente. Qual o tempo que eu vou usar? Essa aceleração começou a atuar no tempo 2. Ele quer saber a velocidade no 5. Ao contrário da parte anterior, que eu usei de 2 para 6, eu vou usar agora de 2 para 5. Por quê? Para não entendi. Porque a aceleração é constante. Então, eu tinha que usar de 2 para 6 porque eu não tinha o valor da velocidade. E aí, qualquer lugar que eu achasse a aceleração, estava de boa. Agora, a velocidade, eu quero saber a velocidade no tempo 5. Então, eu preciso achar a velocidade no tempo 5. A velocidade ela não é constante, tá? Quando a reta está inclinada assim, a gente tem uma velocidade variando. Então, agora eu vou ter que achar no tempo de 2 para 5, que é no tempo de 3 segundos. Então, essa velocidade ali vai ser igual a 40 menos 30. Essa velocidade ali, como a gente já esperava, vai ser igual a 10 metros por segundo, tá? Se você já matou essa questão só pela aceleração, show de bola, tá? Mas, só para a gente poder resolver a questão toda, ela ficaria desse jeito aí. E aí, a letra D é para a questão número 83. Foi? Tranquilo? Vamos agora, então, para a questão número 84? Vamos agora aqui?